E aí galerinha, eu sou o Osmar e está começando mais um História do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre as invasões estrangeiras no Brasil. E aprenderemos sobre os franceses, os ingleses e os holandeses. Vamos lá! Os franceses. Os franceses foram os primeiros a tentar conquistar o Brasil. Em 1555, os franceses, sob o comando de Nicolas de Lavignon, invadiram a Baía de Guanabara e fundaram a chamada França Antártica. França Antártica é o nome da colônia francesa fundada no Rio de Janeiro. Muitos protestantes vieram para a região para fugir das perseguições, lembrando que nesta época, lá na Europa, estava ocorrendo a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Os franceses permaneceram na região durante 5 anos. Em 1560, o governador-geral Mendes Sá atacou e destruiu as fortificações francesas, porém não expulsou os franceses. Os franceses conseguiram se refugiar nas matas e se reorganizaram. Somente em 1565, Estácio de Sá, que era sobrinho de Mendes Sá, expulsou os franceses. Mas os franceses voltaram a atacar o Brasil novamente. Em 1612 e 1615, os franceses invadiram o Maranhão, fundando o Forte São Luís. Eles tentaram fundar a França Equinocial, ou seja, a colônia francesa no Nordeste brasileiro, mas eles falharam. Em 1515, os franceses foram expulsos do Nordeste brasileiro. Vamos ver uma animação dos franceses chegando ao Rio de Janeiro. Os franceses chegaram no Rio de Janeiro e controlaram essa parte aqui, pessoal. Mas a influência deles não se limitou a apenas essa região do Rio de Janeiro. A influência francesa foi marcante por toda a costa do Rio de Janeiro. Mas, como nós vimos anteriormente, em 1560, as tropas portuguesas atacaram e destruíram as fortificações francesas, mas não expulsou os franceses. Somente em 1565, novas tropas chegaram com Estácio de Sá e expulsou os franceses. Nesta batalha, Estácio de Sá morreu. E os franceses voltaram a atacar novamente o Brasil em 1612. Eles desembarcaram no Maranhão e permaneceram por apenas 3 anos na região. Nesta região, eles fundaram o Forte São Luís. Em 1615, as tropas portuguesas atacaram novamente os franceses e eles fugiram e não voltaram mais. Vamos falar agora dos ingleses. Entre 1530 e 1580, a presença inglesa na costa brasileira era constante. Por muitos anos, ocorreu uma presença pacífica dos ingleses no litoral brasileiro. Mas o que eles faziam aqui, pessoal? Pessoal, ocorria uma troca comercial entre a Inglaterra, os índios e o Brasil colônia. Ou seja, eles vinham para cá e trocavam mercadorias com os índios e com os portugueses que estavam no Brasil. Mas, quando a Espanha entrou em guerra com a Inglaterra e começou uma rivalidade entre a Espanha e a Inglaterra, ao mesmo tempo dá início à União Ibérica, pessoal. A União Ibérica é o período que vai de 1580 a 1640, em que o Brasil passa a pertencer à Espanha. Nós veremos isso na nossa próxima videoaula. Então, quando Portugal passa a pertencer à Inglaterra, os espanhóis cortam os laços econômicos com os ingleses. E a partir daí, os ingleses começam a atacar a costa brasileira. Os ingleses atacaram 3 cidades brasileiras, a de Salvador, a de Santos e a de Recife. Mas vale lembrar que os ingleses não conquistaram nenhum território brasileiro. Vamos falar um pouco dos holandeses. A Holanda foi a principal financiadora das construções de engenhos no Brasil. Em 1580, a Espanha, que era a maior inimiga da Holanda, passou a controlar a economia brasileira e acabou com os acordos entre o Brasil e a Holanda. Como eu havia dito, em 1580, o Brasil passa a pertencer à Espanha no período chamado União Ibérica. Então, em 1624, os holandeses escolheram o Nordeste brasileiro para invadir. Mas por que o Nordeste? Porque o Nordeste tinha a maior produção de cana-de-açúcar do Brasil. A invasão ela ocorreu primeiro na Bahia, mas 1 ano depois, as tropas luso-espanholas, ou seja, as tropas portuguesas e espanholas, expulsaram os invasores. Mas eles voltaram a atacar em 1630. Eles invadiram Pernambuco e permaneceram na região durante 20 anos. Em 1636, eles conquistaram 4 capitanias, a do Rio Grande do Norte, a do Itamaracá, a de Pernambuco e a da Paraíba. O governador holandês Maurício de Nassau iniciou um grande desenvolvimento na região. Pessoal,
Quando os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro, eles estavam interessados na plantação de cana-de-açúcar, que era um produto muito rentável, porque os holandeses tinham o monopólio do açúcar com o acordo que fizeram com Portugal. Porém, a Espanha quebrou esse acordo e a Holanda decidiu invadir o Nordeste brasileiro. Quando os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro, eles conseguiram ganhar a confiança da população. Eles deixaram bem claro que não queriam atrapalhar ou intervir no modo de vida da população, na religião. Eles só queriam ali controlar a economia naquela região, controlar a cana-de-açúcar. Então eles fundaram a chamada Companhia das Índias Orientais para poder controlar o comércio do Nordeste brasileiro com a Holanda. Então, pessoal, eles iniciaram um desenvolvimento na região. Como assim? Os holandeses, eles promoveram um desenvolvimento urbano muito grande, ou seja, a construção de prédios, palácios, escolas. E também, pessoal, eles ganharam a confiança dos donos dos engenhos. Por quê? Porque eles pagaram indenizações pelos estragos causados pelas guerras entre os holandeses e as tropas espanholas e portuguesas. Porém, os holandeses logo começaram a enfrentar problemas financeiros e o descontentamento da região, porque eles gastavam muito e não tinham tanto retorno. Então, em 1640, ocorreu a chamada Insurreição Pernambucana, e em 1654 os holandeses foram expulsos. Pessoal, a Insurreição Pernambucana foi a revolta da população contra os holandeses, para expulsar os holandeses, porque eles estavam muito descontentes com as ações que os holandeses estavam tendo naquela região. Em 1654, os holandeses foram expulsos. Vamos ver aqui uma animação dos holandeses chegando ao Nordeste brasileiro. Então, pessoal, eles chegaram ao Nordeste brasileiro em 1630 e permaneceram durante 30 anos na região. Os holandeses tiveram forte influência principalmente nesta região aqui, pessoal. Mas aí, apesar deles promoverem um desenvolvimento urbano, a má gestão econômica gerou um descontentamento geral da população. Então, ocorreu a Insurreição Pernambucana e os holandeses acabaram sendo expulsos do Nordeste brasileiro e voltaram para a Holanda e não atacaram o Brasil novamente. Vamos para um resumo, pessoal? Vamos começar pelos franceses. Então nós temos aqui, em 1555, os franceses invadiram a Baía de Guanabara. Em 1560, Mendissá ataca os franceses, mas não expulsou os franceses. Em 1565, os franceses são expulsos do Rio de Janeiro. Em 1612, os franceses invadem o Maranhão e são expulsos em 1615. Os ingleses, entre 1530 e 1580, ocorre uma forte presença inglesa no litoral. A Inglaterra entra em guerra com a Espanha e os ingleses atacam o Salvador, Santos e Recife. E para encerrar, vamos falar dos holandeses. Em 1624, os holandeses atacam a Bahia, mas eles são expulsos um ano depois. Então, em 1630, eles invadem Pernambuco e permanecem na região durante 20 anos. A Holanda possui uma forte influência no Nordeste. E em 1654, os holandeses são expulsos do Brasil. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. Muito obrigado por assistirem o vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. Até a próxima. Tchau, tchau.